necessidade surgiu porque talvez o número de furtos desses bens estavam sendo maiores e aí vocês viram a necessidade de fazer essa identificação? Porque você sabe que existem tratores de várias potências. Igual os carros que vocês padronizaram largura, tal. Não tem como a gente fazer isso nas máquinas. Afinal, tem trator de vários CVs, então cada lastro muda, né? Então vocês viram a necessidade, os bens estão ficando caros, os valores agregados, então a gente tem que fazer esse tipo de registro? É basicamente pela segurança, já que você falou várias vezes? Bom, Não, porque assim, eu tô com medo de eu cadastrar e daqui 3 anos virar IPVA de veículo agrícola. Tá rindo, mas você tá com o mesmo medo. Bom, inicialmente a gente tem que avaliar o seguinte, a criação desse sistema, ele partiu do MAPA e do ICNA, que é um instituto que representa os interesses do agronegócio, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, que não é mais o Denatran que trata desse assunto, não é mais o Denatran, ou seja... que é recado imposto da Denatran. Esse veículo não vai ter Renavan, né? A máquina ela não tem mais Renavan, ou seja, se não tem Renavan, não vai se sujeitar às mesmas obrigações que os nossos veículos se sujeitam. Se não tem Renavan, provavelmente, né, fica muito difícil de se ter IPVA, de se ter... Não é essa proposta, inclusive, salvo engano, na apresentação na apresentação que é oficial da Procuradoria Federal, salvo engano, acho que isso é citado 5 vezes, né? Que não há cobrança de impostos, não há cobrança de IPVA. Agora, o porquê disso? Eu acho que é algo bem óbvio no nosso país, o governo, de uma maneira geral, o Estado, ter uma noção da frota que existe, né? Ter esse conhecimento dos insumos que estão disponíveis no país, aquilo que está em circulação, qual é a idade média dessa frota, até porque a gente sabe que há muitos financiamentos, né? E muitas vezes o banco financia um bem de um valor muito elevado que não consta num banco de dados, é um veículo que não é rastreável. Então há muitas razões para que isso tenha acontecido. Eu chamo a atenção de 2 delas, que eu acho que a gente pode trabalhar com essas 2 mais importantes. A primeira delas, segurança jurídica para o produtor rural, aquele que vai efetivamente usar esse veículo em via pública. E segundo, a rastreabilidade desse veículo, que vai passar a existir, porque até então ela não existe. Agora eu queria fazer já de antemão, fazer uma outra lembrança. Nem todas as máquinas agrícolas elas vão poder circular em via pública. Existem requisitos para isso. E são requisitos bastante restritivos, inclusive. Elas precisam cumprir uma série de requisitos, especialmente relacionados a equipamentos obrigatórios, para poder transitarem na via pública. Um deles é a dimensão. A gente vai chegar lá, mas só para adiantar, a única dimensão que a máquina agrícola ela pode ter maior do que qualquer outro veículo é a largura. Então hoje a dimensão máxima no Brasil é 2,60 metros para qualquer veículo, né? O trator ele pode ter até 2,80 metros. A altura continua sendo 4,40, que é padronizada para todos os veículos, e o comprimento 15 metros, que é o mesmo que é dado para os ônibus, né, de 4 eixos. Então, ou seja, não tem tanta coisa assim a mais e a legislação, no que diz respeito à circulação em vias públicas, não vai abarcar todas as máquinas em uso. E aí eu chamo a atenção para mais um detalhe. A ideia desse projeto também não é incentivar o trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas, o que, aliás, é altamente não recomendável, especialmente aqui na nossa região, né? A gente vive numa região aqui do estado do Mato Grosso que é caracterizado por diversos incidentes gravíssimos envolvendo veículos automotores. Nós temos um trânsito de rodoviário gigantesco e uma infraestrutura completamente atrasadíssima, né? Nós temos hoje os melhores caminhões do mundo rodando aqui e a gente tem a mesma infraestrutura rodoviária dos anos 70. Para ver, né, como é que pode essas coisas. Acho legal trazer, de que você falou sobre a dimensão dos tratores, porque assim, quando compra um trator, por exemplo, de 80 CV, ele é menorzinho, ele cabe ali carregado. Só que você compra um de 540 CV, ele não vem montado. Ele sempre vem, praticamente 100% desmontado, sem as rodas. Para justamente se atentar, o chassi mínimo dele vai ter 2,80, sem as rodas. É por isso que é importante esse negócio de transitar nas vias, né?
Tá, mas você tá indo lá apagar fogo lá na fazenda. Não, aí tá não, o trator aí- com as 2 rodinhas, pau. Aí a terra fala assim. Não, eu acho que em casa, assim, dá de se entender. Porque, assim, uma coisa que eu vejo muito dentro do Mato Grosso, principalmente nas cidades mais produtoras agrícolas, o cidadão, ele respeita as máquinas quando elas vão transitar. Não sei, não 63, mas no interior, nas vias do município, nas linhas, quando você vai com uma máquina, geralmente se vê os carros saindo da pista para as máquinas passar, em vez da máquina sair da pista. Teoricamente não Por é que certo. Né, é maior. Só que Lei assim, do o pessoal maior. entende que assim, cara, eles estão indo lá para fazer produção. Então, assim, Certo. quem vivencia isso tem a noção de como funciona, né? Mas claro, tem que ter legislação para poder ninguém tá errado se acontecer alguma coisa, né? Você sabia as regras estavam claras, então não tem para onde você correr, né? Só uma dúvida. Quando você bota o rabicho da colhedeira atrás, assim, ela passa de 15 metros? Com a plataforma, depende do tamanho da plataforma, mas passa. E aí, como que vocês vão interpretar isso? Bom, O segredo aí de madrugada. o que acontece, né? Quando a nossa visão de polícia em relação a isso, até porque na polícia a gente tem experiências que às vezes elas não são, a gente tem vivências que não fazem parte dessa Esse cotidiano, né? do cotidiano, né? Então, por exemplo, nós participamos às vezes por anos como testemunha de processos judiciais. Então eu sou testemunha de um processo aqui do município de Lucas do Rio Verde que é milionário, né, por conta de um funcionário que lá no passado cometeu uma imprudência e causou um acidente. Nossa. Né? Então, por conta dele estar numa situação irregular, naquele momento, ele trouxe todo um prejuízo financeiro para a empresa onde ele trabalhava. Apesar de que o maior prejudicado foi ele que perdeu a vida nesse acidente. Né? Então, por isso que eu falo da segurança jurídica. Então, se esse produtor, ele pega a máquina dele lá com 4 metros de largura, ele sai da fazenda, anda 30 quilômetros na rodovia, e ele não mata ninguém, não atropela ninguém, não causa nenhum prejuízo, ok. Agora, se alguma coisa acontecer nesse trajeto, vai ficar de explicar o inexplicável, né, como a gente costuma dizer. Então, esse regulamento recente, ele vem para trazer segurança jurídica para o produtor, porque vai estar muito bem delimitado o que ele pode e o que ele não pode fazer. A partir do momento em que ele coloca um veículo que não atende essa legislação, para além de ser fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal ou por qualquer outra polícia, ele está colocando o funcionário dele, o colaborador dele, numa situação de insegurança e ele também, que ele vai passar a poder ser responsabilizado por aquilo que acontecer nesse deslocamento em desacordo com a legislação. Pois é, aí que tá, né? Se o cara aconteceu alguma coisa, ele tá dentro da legislação, ele tá seguro, né? Poxa, aconteceu, eu consigo me defender. E quando não tá certo nas leis, né? Mas assim, dá de entender que quando vai transportar distâncias muito longas, até uma grade, por exemplo, apagar fogo, geralmente sempre se anda por dentro da lavoura do vizinho, todo mundo super entende, né? Mas assim, temos que tentar se adaptar, né? E tem aquele negócio, o produtor rural, ele tem necessidade, quando acontece alguma coisa muito grave, ele tem que passar por meio de lavoura queimada, tem que passar por cima das coisas, mas em caso de emergências, né? Assim como a polícia também passa de 160 por hora numa perseguição, então assim, casos atípicos, né? Mas tendo a legislação, fica todo mundo dentro das 4 linhas, né? Jogando bem.